Olá pessoal, tudo bem? Professor Daniel Luiz de volta para tratar com vocês hoje uma questão do Estatuto do Desarmamento. A Lei 10.826 do ano de 2003, ela sofreu alteração pelo pacote anticrime. O pacote anticrime, que é a Lei 13.964 do ano de 2019, ou seja, um assunto fresquinho, ele fez algumas alterações relevantes em muitas leis aqui do Brasil, né? Muitas leis do nosso ordenamento. E dentre elas, o próprio Estatuto do Desarmamento. Bom, a questão que eu trago para vocês hoje é essa questão aqui. Ela é referente ao Estatuto do Desarmamento e esse nosso exercício de fixação começa dizendo o seguinte: qual crime do Estatuto do Desarmamento é considerado um crime hediondo após a reforma do pacote anticrime? A alternativa A, ela se refere ao crime de omissão de cautela. Então, na alternativa A, né, a questão é, a alternativa se refere ao seguinte: o crime de omissão de cautela, artigo 13, seria esse um crime hediondo? Bom, pessoal, o crime do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, ele se refere à conduta de omissão de cautela, que nada mais é do que deixar de tomar as cautelas necessárias com a sua arma de fogo. Arma de fogo que seja de sua propriedade ou que seja ou que esteja em sua posse. Ou seja, sendo você, por exemplo, um policial, essa arma de fogo muitas vezes nem é da sua propriedade, não é sua, mas é uma arma que está sob sua posse, sob seus cuidados, uma arma corporativa. O que seria então deixar de tomar esse cuidado necessário? Você deixaria de tomar o cuidado necessário deixando essa arma em um lugar de fácil acesso a uma pessoa menor de 18 anos ou portadora de deficiência mental, né? Uma pessoa com deficiência mental. Se essa pessoa de alguma forma tiver acesso à arma, se apoderar dessa arma, você comete o crime de omissão de cautela. E o importante desse crime do artigo 13, omissão de cautela, do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, é que se uma pessoa maior de idade é plenamente capaz, tiver acesso à sua arma, mesmo se você for descuidar de essa pessoa pegar a sua arma, você não comete esse tipo de crime. Porque esse crime ele protege grupos vulneráveis, pessoa menor de 18 ou portadora de deficiência mental, ok? Então, o artigo 13 é um crime omissivo, em que você comete porque deixa de fazer algo que deveria ter feito, e é um crime culposo. É importante também lembrar que não cabe tentativa desse tipo de crime. Mas veja, quando você vai lá para a pena da omissão de cautela, uma pena de no máximo 2 anos, então uma pena de menor potencial ofensivo. Só observando a pena, você já nota que é impossível que esse crime tenha passado a ser considerado como um crime hediondo. É um crime punido com pena de detenção, submissão a regime semiaberto ou aberto e com pena máxima de 2 anos, cabendo os benefícios despenalizadores da Lei 9.099. Então, a alternativa A ela está errada, não pode ser nossa resposta, ok? Na alternativa B, como vocês podem acompanhar na tela, o crime de disparo de arma de fogo, né? Traria aí o crime de disparo de arma de fogo, seria ele agora um crime hediondo? Bom, que é um crime que é um crime de disparo de arma de fogo? É quando você, em via pública ou em direção a ela, claro, né, em posse da arma de fogo, você efetua disparos de forma intencional. Tem algumas curiosidades aqui referente ao crime do disparo de arma de fogo, que é a seguinte. Primeiro, ele não, e aí muito candidato erra em relação a isso. Esse crime ele não é cometido na modalidade culposa. Ou seja, eu não cometo o crime de disparo de arma de fogo de forma culposa. Somente quando eu tenho intenção de cometer esse crime é que eu posso responder pelo disparo de arma de fogo. Segunda situação, ele só é punido de disparo de arma de fogo quando eu tenho finalidade de disparar a arma por si só,
Se eu tiver finalidade de disparar a arma para cometer um outro crime, eu não respondo por disparo de arma de fogo. Exemplo, se eu disparar uma arma de fogo em direção a uma pessoa, imagina que eu pego uma arma de fogo e dispare 4 vezes em direção a uma pessoa. Mesmo eu não acertando os disparos, essa pessoa sair totalmente ilesa, ou como diz o dito popular, sacudindo a poeira, eu não respondo por disparo de arma de fogo, porque minha intenção era de praticar um outro crime. E qual que seria? O homicídio. Então eu responderia pela tentativa de homicídio. E uma outra curiosidade, o nome desse crime, a espécie desse crime é soldado reserva, porque ele só se aplica quando não aplicar um outro crime que seja aí mais grave, ok? Então, disparo de arma de fogo, sempre intencional. Se eu for limpar o meu armamento e disparar essa arma de maneira culposa, eu não respondo por esse tipo de crime, ok? Poderia responder até uma sanção administrativa disciplinar da minha instituição, mas não o crime. E vejam, ele vai ter uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Não é considerado também, nesses moldes, um crime hediondo ou equiparado ao hediondo. Então, a alternativa B também não seria a nossa resposta. Alternativa C, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. Antes de começar a responder a alternativa C, eu só quero explicar para você o que é esse crime. Bom, quando ele pune a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, significa que quando eu tenho uma arma que para o estatuto é considerada de uso restrito, não importa se eu estou portando essa arma, ou seja, com ela em deslocamento, ou sair com ela na rua, ou se eu estou com ela guardada em casa, dentro de um cofre. Se eu não tenho autorização para ter uma arma de uso restrito em casa, eu cometo esse tipo de crime. Mas, Daniel, o que seria uma arma de uso restrito? Bom, pelas alterações que nós tivemos no ano de 2019, por conta do decreto que regulamenta o estatuto, hoje uma arma de uso restrito é uma arma cuja, e aí, lá no decreto diz isso, cuja saída de cano, ou seja, quando o projétil sai do cano, com a força cinética superior a 1.200 libras-pés ou 1.620 joules. É o que diz, é um conceito técnico, não exatamente que o candidato tem a obrigação de saber. Mas veja, quando você está na área policial, é interessante que você tenha pelo menos esse conhecimento básico. Mas, resumindo, um exemplo, um fuzil R15 é um tipo de arma com que está acima dessas características e seria sim esse tipo de arma, um fuzil R15, uma arma de uso restrito. Possuir ou portar um fuzil sem autorização comete o crime do artigo 16. Mas, pessoal, por incrível que pareça, a alternativa C não é nossa resposta ainda. Ela também é uma alternativa errada e eu vou te explicar por quê. Muita gente que já leu o estatuto pode ter caído aqui na alternativa C. Alternativa D, o crime de posse irregular de arma de fogo do artigo 12. Pessoal, eu costumo falar em sala de aula que o artigo 12, a melhor maneira de você lembrar dele é pensar que o crime de posse irregular de arma de fogo é o crime do documento vencido. Se a gente fizer uma analogia de arma de fogo com um veículo automotor, você vai pensar o seguinte, carro qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar um carro, mas veja, dirigir esse carro requer um documento específico, uma habilitação, por exemplo, ok? A CNH. Arma, se a pessoa preencher os requisitos do Estatuto do Desarmamento, ela até pode ter uma arma de fogo. Mas veja, portar essa arma de fogo requer que você tenha o documento de porte, somente o registro da arma, que equivale ao documento do carro, não é suficiente para você portar uma arma de fogo, ok? O crime de posse irregular do artigo 12, ele significa que é um crime de um documento vencido, mas assim, referente
na maioria das vezes, as pessoas que não têm porte. Ou seja, é aquela pessoa que tem autorização de ter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, mas que ele acaba por descuido, por negligência, deixando vencer o documento. Se o registro dessa arma estiver vencido, não estiver com a data de validade em dia, e essa arma for pega na casa de alguém, por exemplo, uma busca e apreensão, a pessoa acaba respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo. É um crime punido com a pena com a pena menos grave, detenção de 1 a 3 anos, e por si só, na verdade, deveria aqui ser uma infração administrativa. Então não poderia ser esse um crime considerado hediondo, ok? Então, a alternativa D também não é nossa resposta. Bom, a alternativa C, se nenhuma delas é exatamente nossa resposta, a resposta só pode estar na alternativa D. Na alternativa E, né? E de eco. E a alternativa E se refere ao crime de comércio ilegal de arma de fogo do artigo 17. Notem que quando o assunto é comercializar arma de fogo, independente se ela é de uso proibido, restrito, esse tipo de atividade, né? Comercializar, vender em alta escala em situações de comércio ou industriais, né? Situações comerciais ou industriais de arma de fogo, é considerado uma prática hedionda pelo pacote anticrime. Bom, eu queria encerrar o vídeo dizendo o seguinte para vocês. Aqui, na questão, eu só trouxe um crime considerado hediondo, mas, na verdade, nós temos mais 2 crimes considerados hediondos. Além do comércio ilegal de arma de fogo, nós temos também o tráfico internacional de arma de fogo, do artigo 18. Hoje é considerado hediondo por conta da alteração do pacote anticrime. E quero que vocês notem, ali no artigo, na alternativa C, vocês percebam o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, do artigo 16. Gente, se algum de vocês fez a questão e acaba esbarrando aqui, é porque, na verdade, o crime que hoje é considerado hediondo é o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Também está no artigo 16, só que está lá no parágrafo 2º. E só para finalizar o vídeo, eu vou te explicar o que é arma de uso proibido. Bom, pelo decreto regulamentador do Estatuto do Desarmamento, uma arma de uso proibido hoje seria uma arma que é considerada de uso proibido, que está especificada nos tratados internacionais a qual o Brasil faz parte. Exemplo, né, algum tipo de arma que é proibida até mesmo na utilização de guerra. Tivemos aí o Tratado de Versalhes, proibindo, por exemplo, a utilização de fósforo branco, de algumas armas químicas, armas biológicas, que são proibidas até em guerra. Se isso for compactado numa arma que seja possível portar, é considerado pelo Estatuto uma arma de uso proibido. E a segunda situação, até mais fácil, é uma arma que tem a aparência de um objeto inofensivo, uma arma dissimulada. Exemplo, uma caneta que atira, uma bengala que consegue efetuar disparos, que na verdade é uma arma de fogo dissimulada. Tudo isso é uma arma de fogo de uso proibido e, para o Estatuto do Desarmamento, é uma arma, é um crime considerado hediondo, ok? Então, vimos aí o nosso gabarito. Espero que vocês tenham gostado. Peço de vocês também um acompanhamento nas redes sociais e o apoio aí nos vídeos que são lançados aí no YouTube, ok? Um ótimo dia a todos.